Olá! Oi. Oi, Carol, tudo bem? Uhum, tudo. E Que- contigo? Tudo bem também. E aí, como estão as coisas? Tava aqui dando boa noite pra galera, falando um pouquinho do nosso tema de hoje, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre autismo na vida adulta. E eu queria conhecer um pouco de você também, né? Acho que vale a pena a gente começar com você se apresentando. Eu sou a Carol Cardoso. Eu recebi esse convite para participar da live porque eu sou membro do Introvertendo, que é um podcast feito 100% por autistas, coordenado só por autistas. E eu entrei na equipe agora em 2021, mas eu já participo como convidada desde 2020. E aí o Thiago me passou, né, teu convite e eu aceitei e aí eu tô aqui, né, contigo. Eu adoro Introvertendo, acho que um dos primeiros posts que eu fiz aqui no Abacessível, né, de quando a gente começou a fazer as postagens sobre autismo, era justamente sobre o podcast, que, enfim, achei uma iniciativa super bacana, super legal, e que desmistifica muita coisa que a gente conhece sobre autismo, né? Na verdade eu comecei como um ouvinte mesmo, né, eu fui Aí. diagnosticada em 2018 e nesse processo de diagnóstico foi mais ou menos na época que o Introvertendo estava começando e ele me ajudou muito, assim, eu encontrei bem por acaso mesmo em um site que falava sobre literatura e autismo, literatura mesmo, coisa de ficção. E aí eu pensei em podcast e autismo e coloquei lá para pesquisar e eu encontrei o Introvertendo. E aí eu comecei a escutar bastante e aí virei muito fã e aí agora eu entrei na equipe, assim. Foi meio inesperado, eu participei de um episódio e aí o Thiago gostou, que foi o primeiro episódio. Meu primeiro episódio foi Autistas em Protestos e Manifestações, foi o episódio 115. E desde então eu participei de outros. Aí eu fui diagnosticada em 2018, quando eu tinha 21 anos de idade. E como que foi o processo de diagnóstico, assim? Porque aqui no nosso Instagram, né, a gente costuma falar, acho que de maneira geral, né, as pessoas costumam falar muito de intervenção precoce, diagnóstico precoce, e pouca gente fala sobre o diagnóstico, né, principalmente de pessoas adultas, ou diagnóstico de quando, né, já passou uma super fase da vida. Então, eu queria entender um pouquinho como que foi esse seu processo, como que as coisas aconteceram, como que você foi, enfim, pro médico, me conta um pouquinho como foi essa história toda, assim. É, eu acho que o diagnóstico veio para mim como um porto seguro, uma certeza de uma coisa que eu já sentia fazia muito tempo, né? Então, eu acho que eu comecei a ter ciência de que eu era diferente quando eu tinha lá pelos 8 anos de idade, né? Que começou a ter mais demandas sociais, eu acho que as coisas começaram a ficar mais complexas. Só que desde criança eu tinha algumas coisas que hoje eu compreendo melhor. Por exemplo, eu tinha muita sobrecarga sensorial e eu expressava isso de uma forma não muito comum, assim. Por exemplo, eu tinha como eu tinha muita dor de barriga e geralmente eu usava isso para comunicar à minha mãe que eu queria sair de algum lugar. Então, por exemplo, Hum. eu tô num lugar muito barulhento e eu começava a sentir dor de barriga, porque eu não sabia processar aquela informação sensorial que era extrema para mim. Então eu comunicava através do meu corpo. Meu corpo começou a sentir essas coisas. Então eu tinha uma dor de barriga crônica desde bem cedo, assim. Eu tinha vômito de vez em quando, porque eu sentia, por exemplo, um cheiro que para mim era insuportável. Então eu chegava a vomitar todo dia de manhã, quando passava caminhando lixo na minha rua, por exemplo. E Nossa, o meu olfato é tão sensível que teve uma vez que uma amiga da minha irmã chegou na minha casa e antes dela bater aqui eu já sabia que era ela porque eu senti o perfume. E nossa, achei até engraçada essa história, mas é uma história extrema que eu uso para ilustrar quanto que
Isso é significante na minha vida. E, e assim, eu comecei a ter ansiedade por conta de tudo isso quando eu tinha uns 9 anos de idade, assim. As coisas foram ficando mais complicadas. E aí eu comecei a ter desmaio direto, assim. Sempre que eu tinha alguma sobrecarga, tanto de comunicação como de informação do ambiente, eu acabava entrando em pane e eu desmaiava simplesmente, ou tinha falta de ar. E nisso a minha mãe começou a fazer vários testes comigo, eu passei por vários tipos de testes. Fui na fonoaudióloga porque eu falava muito baixo, e aí eu fiz teste para saberem se eu tinha algum problema de audição, e foi o contrário, né? Era uma audição perfeitamente saudável. E também eu fui em testes cardíacos, eu fiz eletrocardiograma, eu fiz várias ressonâncias magnéticas no meu cérebro, fiz várias coisas e não deu nada, né? Nada físico, nada que pudesse Uhum. indicar uma doença. E aí, no final, acabou que me indicaram fazer terapia para isso. Então, comecei a fazer terapia com 11 anos, não, com 9 anos. E a minha primeira terapeuta foi muito boa, mas ela teve que se mudar de cidade, né? E aí eu fui para uma outra que não me ajudou tanto assim. Não E eu acho que encaixou eu não muito. tive. Acho que eu não tive muito progresso durante esse tempo, só que eu fiquei com ela por mais ou menos uns 4 anos, né? Porque eu também não Bastante. sabia comunicar. Eu não sabia. Acho engraçado, porque durante esse período da minha infância e adolescência, a sensação que eu mais tenho é de tentar explicar alguma coisa e não conseguir verbalizar essa coisa. Então, eu, eu não queria ir para terapia, mas eu não sabia explicar de uma forma clara isso para minha família, né? Não Uhum. conseguia dizer, olha, não quero ir porque eu não acho que esteja me ajudando, eu não quero ir porque eu não acho que eu consiga me comunicar com a pessoa que está me acompanhando. Eu não saberia dizer isso, eu só não conseguia ir e eu não conseguia falar isso, eu só dizia, não quero ir. E a minha mãe me perguntava por quê e eu não sabia responder. E depois eu acabei mudando de terapeuta. E eu por acaso encontrei sobre o termo autismo num anúncio que eu vi na internet. E aí eu perguntei para minha psicóloga se poderia ter alguma coisa do tipo. Aí ela disse que Com autismo. 9 anos. Isso com 9 anos ou Não, maiorzinha não. já? Não, isso eu já tinha 14 anos. Ah, mas mesmo assim, né? Até o diagnóstico demorou um tempão, né? Aí eu perguntei para ela disse que diagnóstico de autismo a gente fazia na infância e que se não era, se eu não tinha sido diagnosticada na infância era porque não devia ser autismo. Uhum. E nisso a minha maior parte que eu tinha mais dificuldade era realmente iniciar uma conversa, interagir com as pessoas. Eu acho que com essa psicóloga, apesar dela ter descartado essa possibilidade, ela me ajudou muito na parte da socialização. Então, com isso eu comecei a conseguir fazer amigos, conseguir realmente começar a conversar com as pessoas. Eu tinha até uma espécie de jornal, digamos assim, que me dizia as coisas que eu deveria falar. Então, para começar uma conversa eu tenho que dizer isso aqui. Ou, eu vou sair com alguém. Nesse dia que eu vou sair com alguém, eu vou falar sobre esses assuntos aqui. Aí eu anotava os assuntos que eu ia conversar Já com. se planejava. Era assim que no começo eu ia socializando, né? E, e aí a gente foi trabalhando, eu tentar ser mais espontânea, e isso demorou bastante para eu conseguir. Uhum. Agora eu acho que eu consigo bastante, e só que eu fiquei, acho que até os meus 20 e poucos anos, sem, sem diagnóstico, né? Sem ter esse direcionamento. Eu acabei desenvolvendo um quadro depressivo também, porque por essa falta de entendimento, né? Eu acho que mesmo eu conseguindo socializar, eu tinha ciência de que não era uma forma
equivalente à das outras pessoas. Eu sentia que existia uma diferença de frequência. Uhum. E as pessoas falassem numa frequência e eu não entendesse, e elas também não me entendessem. Foi uma coisa muito assim. E aí eu abandonei a faculdade durante um semestre, que foi quando eu entrei numa clínica, e nessa clínica eles levantaram a hipótese do autismo. Eu já tinha até deixado de lado isso. Eu fiquei assim, se a minha psicóloga disse que não é, então não deve ser, né? Uhum. Só que, por acaso, uma das profissionais que hoje me acompanha, inclusive, ela já tinha tido contato com muitos autistas adultos. Então, eu dei muita sorte de ter encontrado ela, que ela pôde me avaliar bastante, assim, porque a gente tinha um contato diário. Então, ela realmente chegou para mim e disse: Eu não tenho dúvida de que você é autista. Ela disse que, e para ela estava muito claro que eu era autista. E ela me explicou como funcionava, que eu seria o que antigamente se chamava de Asperger, Uhum. síndrome de Asperger, então, que hoje se chama de autismo leve ou transtorno do espectro autista. Tudo isso ela me explicou, e aí, a partir desse momento, eu consegui ter um direcionamento das minhas habilidades, né? E eu acho que eu dei um salto de, assim, a minha própria psicóloga diz que se fosse a Carol que entrou, que começou a fazer o acompanhamento, eu não ia dar conta nem de participar do Introvertendo, por exemplo, que Uhum. seria impossível para mim antes de eu me conhecer melhor. Então, o diagnóstico fez muita diferença na minha vida, que se eu não tivesse isso, Deu nome, né? eu provavelmente não conseguiria participar de uma live, por exemplo. Uhum. Uhum. É, eu acho que é engraçado você falar isso, porque o que a gente encontra às vezes com criança, por exemplo, né, é que as mães pedem muito por um diagnóstico, pedindo pelo nome de dar alguma coisa. Então, nossa, eu preciso saber o que tem, preciso saber o que é, sei que não tá batendo, mas preciso saber o que é. Acho interessante você dizer isso, que você sentia isso também, né? Então, como é importante estar nesse lugar e ter entender, né? Eu acho que a grande questão é entender o que está acontecendo e não. Porque aí é muito além de não se sentir numa frequência, né? Acho que é agora, tipo, entendi o que acontece e sou assim, né? Porque antes eu carregava uma frustração muito grande de não conseguir me comunicar. Então, agora eu tenho aprendido como tentar dizer para as pessoas possíveis adaptações que elas podem fazer. Então, porque assim, se todo mundo tem um comportamento semelhante, que seria considerado típico, e só eu tenho um comportamento atípico, provavelmente a sociedade vai cobrar da pessoa que é diferente, e essa pessoa que é diferente, por ser tão cobrada pela sociedade, acaba se autocobrando também de ter um comportamento equivalente. Uhum. Então, eu acho que eu ter o diagnóstico me fez entender que esse é o meu jeito, essa é a forma como eu sou, a forma como eu nasci, e que eu posso simplesmente, quando eu não der conta, eu posso dizer para as pessoas e elas podem ser compreensivas. Nem todo mundo vai ser, tem gente que não é, mas é muito bom a gente saber que o problema não é só com a gente, assim, não é que é nossa culpa, não é que a gente faz de propósito. É bem diferente é uma perspectiva bem diferente da gente mesmo. Eu acho que também tem uma questão de normatização, né, que rola da sociedade, né? Acho que a gente estava um dos episódios do Introvertendo até estava ouvindo sobre neurodiversidade, né? A discussão sobre a neurodiversidade, o quanto que é importante a gente falar sobre isso. E o quanto que neurodiversidade é isso, né? É um jeito diferente de ser, ponto. Não um jeito que precisa ser transformado no que as pessoas chamam de normal, né? E acho Uhum. que o que está trazendo é muito isso. É um jeito diferente, ponto, né? E se aceitar de um jeito diferente, viver diferente, e ok com isso, né? E explicar para as pessoas, ó, isso é o que eu dou conta hoje, não consigo dar conta disso e pronto, acabou.
Eu acho que o mundo seria melhor se as pessoas pudessem dizer isso, né? Claramente, para as pessoas, não só autistas, mas as pessoas de um modo geral. Uhum. Com qualquer tipo, né? Qualquer coisa que não seja considerado da norma, né? Alguma coisa normativa. E aí você contou um pouquinho, né? Então, que até dos 14, então até os 21, você teve todo esse processo aí. E me conta um pouquinho como que foi, assim, esse processo Você me disse assim, ah, nossa, eu melhorei na minha socialização. O que te ajudou, assim? O que você considera que foi imprescindível para você conseguir hoje, além do diagnóstico, né, ter condições melhores, assim, enfim, de estar mais ok com tudo, sabe? De falar, nossa, hoje eu dou conta de fazer uma live, hoje eu dou conta de poder participar de um podcast, enfim. O que te ajudou mais, assim? Bom, uma das coisas que eu acho que foi crucial foi eu ter participado de terapia de grupo. Porque a terapia de grupo é um lugar em que eu tinha bastante estimulação sensorial, então eram várias pessoas junto comigo. Eu precisaria necessariamente interagir com todas. Assim, mesmo que não fosse eu conversar com todos, mas todos estavam ali fazendo a mesma atividade, então existia uma interação. E tinha várias atividades diferentes toda semana. E tinham outros autistas também lá. Não era só para autistas, mas tinha vários outros autistas. E a gente fazia umas atividades de socialização. E assim, eu não sei explicar, porque as coisas aconteciam meio que sem a gente perceber. Uhum. Mas com isso eu percebi que com o tempo foi ficando mais fácil tolerar um ambiente com 20 pessoas. E um ambiente claro e que de vez em quando tinha uns barulhos ruins. E, por exemplo, antes eu gostava de sentar só no mesmo lugar. E aí, depois de um tempo, eu comecei a achar ok sentar em outros lugares ou não fazer sempre as mesmas coisas. E também no começo eu percebia que eu tinha muita sobrecarga depois das reuniões. Eu ficava muito cansada com a minha cabeça latejando. Mas depois de um tempo diminuiu isso. E também tinha uma coisa que a gente fazia, que era estimular o toque das pessoas. Então, assim, tinha umas atividades que a gente tinha que abraçar. E tinha umas outras que a gente tinha que segurar na mão. E isso para mim era muito, muito difícil. Era assim, abraçar uma pessoa sempre foi muito difícil para mim. E depois da terapia de grupo eu sinto que isso melhorou bastante. E que mais? Com a minha terapia individual era sempre uma coisa assim meio de estudo de caso. Então, eu meio que trazia uma demanda, dizia uma coisa que me deixava frustrada ou triste, e a gente trabalhava em cima disso durante um tempo. E aí ela me ajuda a fazer estratégias para essa demanda específica. Então, quando era uma coisa mais pessoal, ou seja, um problema que eu tenho com alguma pessoa, ou alguma coisa que eu quero comunicar para uma pessoa e não sei, acontecia muito de eu dizer as conversas, isso eu já fazia muito com a minha irmã, inclusive, dizer uma conversa, olha, essa pessoa falou essas coisas, o que isso significa? Porque às vezes eu não entendia, às vezes eu perdia a sutileza da comunicação. Se não fosse uma coisa muito literal, eu me perdia, principalmente em termos de relacionamento amoroso. Acho que essa era uma das coisas mais difíceis para mim, porque essa comunicação envolve muita sutileza. Então, Uhum. boa parte das vezes eu mando a conversa para alguém que é neurotípico para me explicar alguma coisa. E aí, que mais? Assim, na faculdade, por exemplo, eu precisava conversar com algum professor. E aí eu falava com a minha psicóloga e dizia assim: eu preciso falar desse assunto com o meu professor, como eu posso fazer? E aí ela me dizia como que eu poderia, ela me dizia exatamente do jeito que eu falaria. E com isso eu fui criando um repertório social. É isso que ela me explica. Por Isso múltiplos exemplos, assim, né?
Você foi Uhum. testando várias situações. Né? Que bom, assim, né? A gente chama, acho que isso talvez de roleplay, eu não sei qual foi a estratégia da sua psicóloga, mas é que bom que isso te ajudou e muito bacana isso sobre as habilidades dentro do grupo, né? Então, uma das coisas que a gente mais trabalha mesmo é realmente grupos, porque isso a gente acredita, né, que ajuda muito e que bom que está dizendo que ajuda. E quer dizer que nosso trabalho, né, nosso trabalho, eu digo, como psicólogos de maneira geral, tendo na direção certa. E como que foi, assim, essa fase acho que um dos tópicos que a gente vai falar hoje era sobre essa fase de socialização e relacionamento amoroso e também mais para frente sobre empregabilidade, né? Acho que esses são tópicos que são muito comuns para falar de autismo na vida adulta, assim, né? Tanto, nossa, como que é o relacionamento amoroso, do tipo, quais são as dificuldades, que a gente pode fazer, enfim, para conseguir, né, deixar a coisa mais fácil e também como que a gente pode pensar no ambiente de trabalho. Poxa, eu não entendi direito a pergunta. Vamos lá. Não, era só do tipo dois tópicos pra gente falar que são muito importantes. Tanto de relacionamento amoroso, assim, do que você acha que. Como que você acha que foi, assim, que era mais difícil? Acho que você já falou um pouquinho das sutilezas, que é muito complicado, né? E acho que isso acaba complicando também um pouco a interação, né? Enfim, eu queria que você contasse um pouco disso. E eu dei só um spoiler de que depois eu vou perguntar sobre emprego Ah, também. tá, entendi. Entendi agora. Eu que me enrolei na pergunta aqui. Eu acho que uma das coisas que fica bem marcante pra mim é que durante a adolescência que geralmente as pessoas começam a se envolver de forma amorosa com outras pessoas. E durante a minha adolescência inteira eu não tive essa vontade. Eu acho que eu tinha um pouco, mas não muito. E isso só veio depois da faculdade. Eu acho que quando eu fui entrar na faculdade, eu fiquei me sentindo muito mal porque eu nunca tinha ficado com ninguém. E eu ficava tipo assim, meu Deus, eu vou estar na faculdade e aí eu nunca fiquei com ninguém e as pessoas vão me achar muito esquisita, alguma coisa assim. E isso foi me deixando meio, sei lá. Mas depois de um tempo eu comecei a tentar explorar um pouco esse lado. Eu acho que é uma é um caminho um pouco interessante de analisar, porque se for parar para pensar, eu demorei para conseguir ter uma vida social em que eu podia sair com amigos e conversar e ter amigos para conversar de fato, ou sair para passear. E isso só veio assim depois que eu tinha uns 16 anos, 17 por aí. E que por eu não ter tanta interação com as pessoas, eu não consegui desenvolver um sentimento amoroso por ninguém, porque eu não tinha esse estímulo, eu não tinha com quem eu andasse, assim, conversasse. Então, isso faz sentido para mim agora, que Uhum. antes veio como uma cobrança de mim, do tipo, existem marcos da vida, e um deles eu pulei, que foi, sei lá, ficar com alguém no ensino médio. E na faculdade eu comecei a conhecer mais gente diferente e comecei a conseguir ter mais amigos, conseguir fazer algumas amizades que são muito importantes para mim hoje. E, assim, em relação às pessoas do meu meio da faculdade, eu sentia que todo mundo ficava com todo mundo e eu não entendia esse processo. Eu achava muito complicado. E, inclusive, no episódio de Gafes Sociais, eu falo um pouco sobre uma, um evento que aconteceu sobre isso. E eu acho que eu não consigo dar muito seguimento, porque é uma coisa que ainda está por ser explorada por mim, sabe? Ainda é uma coisa que eu tenho Uhum. muita dificuldade, que é uma das coisas mais difíceis para mim, justamente porque para mim envolve conversar muito. Então, por exemplo, a última pessoa com quem eu me relacionei, eu, eu demorei um tempão para entender o interesse da parte dela e demorou para eu responder a isso. E demorou muito para que eu entendesse que as coisas que ela falava tinham a ver com isso. Uhum.
Então, geralmente as pessoas não têm muita paciência. Geralmente as pessoas são mais rápidas ou elas se entendem mais fácil. E quando a outra pessoa se depara com alguém que não está respondendo, eu acho que é uma questão comunicativa mesmo. Não é uma questão de, tipo, ninguém tem paciência. É simplesmente que a minha forma de me comunicar, às vezes é interpretada como uma rejeição. E eu acho que essa foi a maior dificuldade da minha vida, porque eu só estava sendo eu mesma, mas as pessoas achavam que eu estava rejeitando elas, por vários motivos. Um deles é linguagem corporal. Então, eu tinha bastante dificuldade de olhar nos olhos. Ainda tenho, faço forçada, assim, mas... outra coisa, é fazer aqueles toques meio sutis, assim, eu não sei fazer isso. E eu acho que agora com a pandemia eu devo ter piorado o que eu já tinha conquistado, eu acho que piorou, porque Sim. inclusive aqui na minha cidade a gente teve vacinação de autistas e eu fui vacinada, então estou muito feliz Ai, com que isso. ótimo, que ótimo. Eu tinha visto a postagem e fiquei super feliz no Instagram de vocês. Que ótimo, que bom mesmo. Eu acho que esse lado da minha vida pode melhorar, porque eu vou tentar voltar para minha terapia de grupo, já que vão ter outros autistas também vacinados. Então isso Uhum. pode ser uma coisa muito boa para mim. Pode, porque assim, durante a pandemia muitos tratamentos ficaram meio suspensos e isso é muito ruim para o nosso desenvolvimento. Eu penso que se para mim, que sou adulta e me consigo levar a vida de uma forma mais ou menos autônoma e tenho autismo leve, imagina para outros autistas que são crianças e que não podem perder essa oportunidade de desenvolvimento. Eu acho que só isso já é suficiente para entender a relevância de considerar a vacinação de autistas no Brasil, né? Ótima fala, perfeito. Exatamente isso. A gente tem encontrado muitas dificuldades e até muitas crianças acabam adoecendo, né? Porque e passando, né, Covid para familiares, assim, porque às vezes os pais precisam deixar na escola, precisam deixar num lugar de contraturno, precisam, enfim, do suporte de alguém. Isso tanto criança típica quanto criança atípica. Mas a grande questão é com uma criança típica, né, que tem uma questão aí para muitas delas do uso da máscara, por exemplo, né? O uso da máscara é muito difícil por uma questão mesmo sensorial para começar, né? Acho que então Uhum. tem várias coisas aí que envolvem a necessidade da vacinação mais rápida. Então, perguntando aqui, qual cidade que você mora, Carol? Ah, eu moro em Macapá, no Amapá. No ano passado eu passei alguns meses em São Paulo com a minha irmã, porque ela mora aí e ela é médica. E aí eu tô pensando em morar em São Paulo também com ela um tempo. Mas eu nasci no Pará, nasci em Belém e agora eu moro em Macapá. Nossa, andou bastante por aí. É, Bom, então, para a gente ir para outro tópico que a gente estava falando, né? Que a gente ia falar, que a gente tinha discutido na nossa pauta, e sobre mercado de trabalho, né? Você falou um pouco da faculdade, como foi, enfim, difícil o convívio e tudo mais lá. E me conta um pouquinho como que é o mercado de trabalho. Acho que muitas coisas vêm sendo discutidas, né, em relação ao mercado de trabalho, tanto a questão de cota dentro de mercado de trabalho, né? Então, como que é essa relação com as cotas de PCD, enfim, como que é essa inclusão, como que é feita essa inclusão dentro do mercado de trabalho, em relação ao preparo também das empresas para receber pessoas que não são neurotípicas, né? Então, para pensar na neurodiversidade como um todo. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, como vem sendo. Perguntaram também seu Instagram. Depois a gente posta aqui o Instagram da Carol também, tá? tá. Bom, eu acho que uma das coisas que eu quero começar a falar é que quando a gente Foi. geralmente a gente tá, tá me Tá, ouvindo? tô ouvindo, tô ouvindo. Uhum. Pausou, mas voltou. Ah, sim, é que geralmente quando a primeira coisa que a gente vê quando a gente vê um anúncio de uma vaga é que procuramos pessoas comunicativas.
E o que isso significa, né? É, às vezes as vagas, elas são... Eu não sei explicar, mas é como se tivesse um padrão aceitável dentro das empresas. E eu tô no fim da minha graduação agora, preciso fazer estágio. E eu tive uma dificuldade muito grande para conseguir estágio, porque, assim, tinha uma... Começava pelo fato de que eu precisaria procurar. E é muito incomum a gente ouvir falar que a nossa sobrecarga sensorial às vezes acontece também no meio digital. Então, os sites de vagas geralmente tinham muita informação, era uma coisa que só de eu procurar era exaustivo para mim. Eu ficava procurando e alguns minutos depois a minha cabeça já começava a querer ficar latejando assim. E eu tenho uma dificuldade também para entender instruções que são longas. Tanto que eu nem entendi a pergunta que tu fez mais cedo. Mas eu Mas sou enrolada também para fazer. Eu às vezes acabo me embolando a minha cabeça. no introvertendo isso acontece também. Sim, e só isso das instruções eu acho difícil. Então, por exemplo, algum processo seletivo que eu preciso ler, um edital ou instruções mais detalhadas, eu já ficava perdida. Às vezes eu precisava pedir ajuda de alguém. E aí tem a entrevista. Na verdade, tem os primeiros e-mails, que também escrever e-mail antigamente era horrível para mim, agora eu já estou mais habituada. Mas a entrevista, eu acho que é importante ressaltar que quando a gente entra num processo e uma das pessoas que participa desse processo tem uma dificuldade de comunicação e de interação social, ela naturalmente vai estar em desvantagem se o parâmetro for o mesmo em relação a pessoas que não têm essa dificuldade. Então, uma das coisas que as pessoas levam muito para a vida é que a primeira impressão é que causa. Então, é a que fica. Então, se a primeira impressão que as pessoas têm de mim é de alguém que não consegue manter um contato visual, ou que, enfim, tem uma linguagem corporal que não envolve muita reciprocidade, eu acho que elas vão pensar primeiro nisso e depois nas minhas competências. E isso que é muito difícil, porque eu acho que mesmo que eu consiga levar adiante uma entrevista de emprego, eu vou ter uma sobrecarga tão grande depois que isso vai drenar toda a minha energia que eu poderia ter para trabalhar, para fazer uma coisa. Então, se eu estou num ambiente de trabalho em que tem muito barulho, ou que as pessoas ficam falando sempre, ou que tem muita conversa que eu não entendo, essas conversas fiadas que tem assim, ou que as pessoas não dizem muita coisa, mas querem puxar assunto e eu não sei direito o que conversar. Isso é como se tivesse uma barrinha de energia minha e que cada coisinha dessa, cada interação, fosse drenando mais a minha energia do dia. E sobra muito pouco para que eu consiga focar no meu trabalho. Então, isso compromete também o meu desempenho. E eu acho que isso é uma das maiores dificuldades de hoje, que realmente a gente tenha condições para que o nosso desempenho seja aceitável. Só que até para a gente dizer, olha, eu precisaria dessas adaptações, nem Uhum. sempre os gerentes ou as pessoas encarregadas têm essa disposição. E tem muito essa questão no autismo leve, que é a gente não é nem muito autista para precisar de adaptação, mas também não é muito normal para que a gente consiga ter um comportamento equivalente às das outras pessoas. Então, assim, quando convém, a gente não tem nada. A gente é autista, mas, opa, a gente é normal. Mas tipo assim, quando a gente precisa se mostrar competente em relação a outra pessoa que não é autista, aí fica clara a nossa diferença. E é isso que é o mais frustrante para mim, por exemplo, quando as pessoas diminuem a minha dificuldade ou diminuem a minha capacidade ou Subestima. acham,
acham que a minha competência é suficiente para dizer, ah, mas tu sabe fazer isso, então isso é suficiente. Mas para que eu consiga fazer isso, eu preciso de adaptações e muitas vezes as pessoas não estão dispostas a isso. Uhum. E acho que uma coisa que é importante, né, Carol, primeiro eu queria elogiar o seu nível de autoconhecimento, assim, você está dando uma aula de autoobservação, assim, incrível. Mas acho que uma coisa que é importante e que você falou é em relação às adaptações dentro do mercado de trabalho, né? Dentro do ambiente de trabalho. Só que as adaptações são muito específicas, né? Assim, eu não tenho como fazer adaptações para, né, enfim, para pessoas para pessoas que tenham, sei lá, depressão, para pessoas que tenham qualquer, por exemplo, transtorno. É, de frente, por exemplo, eu preciso colocar rampas de acesso, né? Acho que quando a gente fala de uma neurodiversidade, a adaptação é muito individual, muito única. E assim, fico pensando o quanto que talvez do nosso, assim, que quanto que a gente tem que colocar talvez um espaço para que seja dito isso, assim. Você já trabalhou em algum lugar, ou você já conheceu algum lugar que perguntasse, assim, você sabe, porque eu fico pensando como que a gente pode mudar, sabe? Será que a gente fornece esse espaço para vocês? O que você acha que seria interessante ter numa empresa para ser acolhedora e inclusiva? Eu acho que uma das coisas que eu tive mais dificuldade quando eu procurei é que simplesmente é muito difícil encontrar vagas para pessoas com deficiência. Ponto. Uhum. Quando a gente encontra vagas para pessoas com deficiência, às vezes é uma deficiência bem específica. Então, a gente só aceita cadeirante. Eu conheço gente que é autista e teve vaga negada porque eles não aceitavam, entre aspas, deficiência intelectual. Ou seja, eles assumiam que a pessoa, por ser autista, tinha necessariamente deficiência intelectual, e que a gente sabe que não é. Uhum. E, enfim, a gente primeiro não tem vagas. Segundo, eu acho que tem um dilema meu, assim, é que às vezes eu fico pensando, só tem uma vaga para deficiente. E eu, assim, as minhas adaptações talvez sejam menores do que para outras pessoas com deficiência. Então eu fico com muito receio de entrar nessas vagas. Eu sei que para muitos autistas eles entrariam tudo assim de boa e não tá errado. Eu acho que a gente precisa assumir que a gente é uma pessoa que precisa de adaptações, a gente é uma pessoa com deficiência, mas que eu acho que nesse dilema de justamente, mesmo que eu entrasse, talvez a minha necessidade não fosse atendida. Então, eu acho que algumas empresas, elas aceitam consultoria quando elas têm essa vontade de realmente ser inclusiva no seu quadro de funcionários. Existem empresas também que fazem capacitação de autistas, então são bem específicas, por exemplo, eles enxergam as habilidades dessa pessoa, aí fazem esse treinamento e ajudam elas a procurarem vagas adequadas. Então é muito importante que tenha esse suporte. Eu acho que dentro das empresas a gente pode considerar dentro do ambiente de recursos humanos que a pessoa que vai ser empregada naquela empresa, ela vai ser um ser humano. Eu acho que isso é o Uhum. ponto de partida. Esse ser humano vai ter muitas demandas que vão além daquelas relacionadas ao trabalho. Então, isso é um ponto de vista muito importante de ser considerado quando a gente pensa em qualquer tipo de adaptação, seja para pessoa com deficiência ou com algum transtorno psicológico ou não. Então, eu acho que tem sido discutido bastante sobre saúde mental ultimamente, e isso é um movimento muito importante. Acho que independente de assim, de eu ser autista, eu também tenho transtorno de ansiedade e depressão, então é importante considerar essas coisas. E eu acho que, assim, semana passada eu fiz uma live também com o Instituto Federal do Maranhão para falar sobre autismo. E isso foi muito, muito enriquecedor porque eu vejo que está crescendo. Oi. Oi.
Está crescendo a tem crescido o movimento de dialogar sobre o autismo, sobre o que é importante se falar sobre autismo, até porque não existe uma forma só de ser autista. Uhum. Então, eu acho que, assim, eu não sei dar uma previsão de como que vai ser daqui a 5 anos, mas pelo que eu percebo, é uma coisa que tem sido muito mais difundida e que agora, e que no futuro, mais do que agora, a gente vai saber melhor como conduzir essa questão do autismo no mercado de trabalho. Uhum. Eu acho que tem enrolado um movimento bem importante em relação a isso, e eu acho que, além disso, eu acho que as redes sociais têm ajudado, né, em algumas partes, a divulgar bastante o movimento, né? Acho que no mês de abril, como um todo, a gente viu bastante perfis de pessoas que são autistas, né, falando sobre autismo, e acho que é muito importante a gente divulgar, porque é isso, né? Me sinto até incapaz de falar sobre autismo com você na minha frente, né? Assim, eu acho que é você que sabe, é você que tem que falar. E acho que a gente dar espaço e ouvir essas pessoas, né? Ouvir vocês falando sobre autismo realmente o lugar de fala, né? É o lugar de fala de vocês, porque acho que às vezes a gente fica muito em como tratar os sintomas, mas esquece de entender um pouquinho como vocês veem tudo isso, né? Então, acho que é importante para todo mundo, assim, ter acesso à informação do que é o TEA e desmistificar isso sobre TEA leve, né? Você falou muito sobre isso, né? Quanto o TEA leve, o TEA leve, o TEA leve. O TEA leve não quer dizer que não tenha necessidade de suporte, né? Exatamente. Eu acho que todas as pessoas que vivem o autismo têm em comum o autismo. Então, assim, tanto eu que sou autista, como a minha família, como os profissionais que enfim, conduzem o tratamento de autismo, as terapias, etc. Todo mundo vive o autismo de alguma forma, seja de dentro ou de fora. Então, naturalmente, eu vejo que todo mundo deveria ter voz sobre isso. Cada voz é diferente uma da outra, por exemplo. Você, como profissional, vai falar como profissional. Eu, como autista, vou falar como autista. E eu acho que eu quero, com essa minha fala, ressaltar o quanto que é importante esse diálogo que a gente está tendo, porque a gente vai compartilhar as nossas visões sobre um tema em comum, que é o autismo. Então, eu vejo que muita coisa sobre autismo, principalmente a visão profissional, os termos mais técnicos e organizados, eu não tenho como saber, mas eu acho que se isso é para que outras pessoas tenham intervenções mais cedo, para que elas não precisem passar pelas coisas que eu tive que passar na infância, eu acho que é muito importante esse, todo esse processo que a gente está fazendo agora, de conversar e conduzir melhor o tema, sabe? Eu acho que no futuro a gente está montando uma organização que é a Altink, é uma associação Autistas pela Inclusão, e a gente pretende fazer esse diálogo justamente com a comunidade do autismo como um todo. Então, os autistas, os familiares e os profissionais. Ai, que ótimo, que ideia incrível. E acho que assim, muito bacana mesmo, porque. E também acho que não só falar sobre pessoas para serem, enfim, para serem diagnosticadas mais cedo, mas também pessoas assim como você que se sentiram assim ao longo da vida e falar, caramba, pode ser? Deixa eu ir atrás disso, né? E avaliar se eu posso ser autista. Enfim. Cá, queria agradecer você. Foi uma aula sobre autismo e sobre, como eu falei, autoconhecimento. Achei muito bacana o jeito que você trouxe e, inclusive, falar um pouquinho sobre como você veio se sentindo ao longo do tempo. Acho que a sua fala trouxe muito do quanto que é importante a gente ter esse cuidado, né, em relação ao diagnóstico para promover cuidados melhores
ao longo da vida, né? Acho que você falou quanto você acabou sofrendo desde pequena até você conseguir encontrar um lugar, até você conseguir encontrar uma posição e do tipo, realmente é isso, preciso de tal ajuda, preciso de tal suporte. E que hoje você consegue dizer, preciso de suporte para fazer isso, preciso de suporte para fazer aquilo outro. Uhum. Então, é muito importante só falar para a gente conseguir também conscientizar as pessoas de que autismo é um super espectro e que tem vários jeitos de ser autista e que a gente tem que, né, pensar em adaptações e pensar em jeitos de dar suporte para todo mundo que precisa. Então, eu queria agradecer a sua participação e agradecer realmente pela aula e pela todas as suas palavras e promover e estar aqui disposta, porque a ideia é sempre promover esse diálogo e promover melhores condições, tanto de intervenção, de tratamento, quanto de inclusão de pessoas neurodiversas na sociedade. Obrigada também pelo espaço. Fiquei muito feliz de participar, realmente. Principalmente que eu sou nova na equipe, aí o Thiago passa as coisas tudo para mim, já porque eu É tô com trote! Pois é, mas é que eu gosto também. Eu gosto muito de falar sobre autismo, é uma coisa que eu tenho gostado muito de falar. Então, eu quero agradecer pelo espaço, também convidar as pessoas a conhecer o Introvertendo. Ele está em todas as plataformas de podcast e ele pode ser visto também no site introvertendo.com. E lá tem todas as transcrições dos episódios e também tem alguns vídeos no YouTube, no canal do Introvertendo. E inclusive a live vai ficar lá no canal e vai ficar salva aqui na sua página, né? Isso, a gente vai salvar aqui no IGTV. Obrigada. Uma coisa, eu já vi alguns episódios de vocês que tem uma diminuição de sons de ruído, né? Então acho que pode ser uma boa. Eu não lembro agora, mas se eu não me engano, eles estão lá no nosso canal no YouTube também. Tá bom, então. Obrigada, Ká. Boa noite. Boa E noite. seja super bem-vinda para voltar aqui no nosso Instagram para a gente bater mais um pouco o papo sobre autismo e vida adulta. Gente, obrigada por ter comparecido. Um beijo. Tchau, muito Tchau, obrigada. obrigada, Carol.